Paz de Jesus Cristo a todos, pastor Oswaldo falando, e é com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você, ainda falando sobre o Pentateuco. Você sabe que o Pentateuco é o nome que os gregos deram aos 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus os chamam de Torá, e comumente nós falamos dos livros da lei, apesar da palavra Torá não significa lei, mas nós falamos dos livros da lei porque afinal de contas tem muitas leis de fato nesses livros, tá bom? Já sabemos que o autor quase da totalidade do Pentateuco é o nosso irmão Moisés, e provavelmente ele escreveu o Pentateuco quase na sua totalidade no deserto, basicamente, que é o último período da vida de Moisés, porque a vida de Moisés se divide em 3 grandes períodos. Como ele viveu 120 anos, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. Então tudo aponta que basicamente ele escrevera o Pentateuco quase na sua totalidade. É claro, não foi ele que escreveu todo o Pentateuco, nós sabemos disso, tá bom? Mas a maior parte, quase na sua totalidade, foi Moisés. E hoje eu queria falar sobre o livro de Números, tá bom? Números vem para nós dessa forma, por quê? Porque há 2 censos, há 2 contagens no livro. Você observa que a primeira contagem, ela faz menção ao povo que saiu do Egito, tá bom? Que está no capítulo de número 1. Agora, a segunda contagem, que está no capítulo de número 26, a partir do versículo de número 52, já é a contagem dos filhos daquela geração que saiu do Egito. Por quê? Porque aquela geração já tinha morrido e agora é necessário contar esse povo que vai entrar em Canaã. Então, por causa dessas 2 contagens, desses 2 censos, desses 2 momentos que tem que contar o povo, aí o livro recebeu o nome de Números. Mas é claro que o judeu não chama o livro dessa forma, tá bom? Os judeus chamam o livro de Bemidbar, porque é a palavra que está no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Uma das palavras está lá no deserto, Bemidbar, ou seja, no deserto. E é assim que os judeus chamam esse livro, Bemidbar, porque os acontecimentos de fato são no deserto. Quando se observa o livro assim de um panorama, nós podemos observar que dos capítulos 1 até o capítulo de número 10, versículo de número 10, o povo está ao redor do Sinai, porque você sabe, quando o povo sai do Egito para ir a Canaã, eles não saem caminhando desesperadamente deserto adentro, eles param em volta do Sinai ou do Horebe, como você queira, e passa 2 anos em volta do Sinai e do Horebe. É ali onde Deus dá as leis, mostra para Moisés a visão sobre a questão de como é a planta do tabernáculo, tá bom? É ali que eles vão construir o tabernáculo. Só depois de construído, inaugurado o tabernáculo, aí sim é que eles vão caminhar deserto adentro. Então, quando você observa os capítulos 1 a 10, tá bom? Até o versículo de número 10, você observa esse povo em volta do Sinai. Quando você observa dos capítulos 10, tá bom? Do versículo 11, nós vamos observar até o capítulo 20, do versículo 13, esse povo está caminhando ao redor ou do entorno do Sinai até uma cidade chamada Cádiz. E ali, basicamente, é esse período, você observa no livro, tá bom? Dos capítulos 10, versículo 11, até o capítulo número 20, versículo 13, o povo está caminhando para Cádiz. Quando você vai observar dos capítulos 20, do versículo 14, até o capítulo número 36, esse povo está caminhando de Cádiz até as Campinas de Moabe, que é aonde logo mais Moisés vai dar aquele discurso maravilhoso, que é dali que vai surgir o livro de Deuteronômio, desse discurso de Moisés. Esse discurso de Moisés nada mais é do que o livro de Deuteronômio. Então nós podemos dividir esse livro dessa forma. E quando olhamos para o livro, ele tem grande ensinamento. Observe uma geração que tinha saído do Egito, estava livre, escrava, pelo menos fisicamente falando, mas boa parte deles, a mente ainda estava cativa no Egito. Essa geração fracassou. Eles deveriam entrar em Canaã, mas é uma geração que fracassou. E nós precisamos tomar cuidado para que nós também, depois de livres e libertos, não possamos fracassar. Pelo contrário, nós não estamos caminhando para Canaã, porque Canaã não pode nem ser símbolo de céu, é muito pouco, tá? Porque entrar em Canaã tinha que derrotar os inimigos, expulsar os inimigos. Quando entrarmos no céu, não vamos precisar expulsar inimigo nenhum, afinal de contas não tem nenhum inimigo lá. Mas nessa caminhada de ida aos céus, que nós assim acreditamos que vamos, nós precisamos tomar cuidado para não fracassar na jornada da vida. Nós precisamos estar atento como estamos vivendo a nossa vida. Essa geração que saiu do Egito, eles não atentaram para isso, morreram. E aí no capítulo 26 nós temos uma segunda geração, né, que é justamente os filhos dessa geração, basicamente, que saiu do Egito. E essa geração vai entrar em Canaã. Então podemos observar nesse livro o fracasso de uma geração por não obedecer e não caminhar com Deus. E a misericórdia de um Deus que introduz a geração desse povo que saiu do Egito
e que falecera, né, antes disso, claro, tiveram seus filhos. Nós vemos uma nova geração que de fato Deus introduz essa geração em Canaã, um Deus cumpridor das suas promessas, cheio de misericórdia e graça, mas precisamos atentar da forma como vivemos. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.